É com alegria que eu dou as boas-vindas a você, prezado internauta, prezada internauta, aqui em nosso canal de YouTube. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre a gula. O que é a gula e como lidar com ela. E a intenção da nossa reflexão está dividida em três partes. Então, no primeiro momento, eu quero explicar para você o que é e o que não é a gula. Não basta nós sabermos o que ela é importante que nós entendamos o que ela não representa. Num segundo momento, eu quero analisar o motivo, o propósito. Então, a pergunta que se faz, para que as pessoas cometem a gula? Né? Será que é apenas para elas se empanturrarem? Né? Ou lembrando um ditado antigo dos nossos pais, dos nossos avós, né? Os olhos maiores que a boca. E num terceiro momento eu quero explicar para você por que a gula é considerada a mãe de outros vícios mais danosos, mais desastrosos para o ser humano. Ok? Então, vamos no primeiro momento. O que é a gula? E eu faço uma opção aqui em esclarecer, para que você fique mais tranquilo, mais tranquila, o que a gula não é. Então, a gula não é um estado de fome ou um estado de sede que uma pessoa tem. Né? Fome e sede são considerados estados de uma carência orgânica decorrentes do meu metabolismo, decorrentes das minhas atividades. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que dorme, uma pessoa que se diverte, uma pessoa que tem, enfim, a sua vida comum, a sua vida corriqueira, necessita de energia que é obtida através dos alimentos, sejam esses alimentos sólidos, sejam esses nutrientes, esses alimentos na forma líquida. Então, é compreensível que uma pessoa sinta fome e tenha sede. Então, na medida em que eu manifesto esses estados de carência orgânica, isso não tem nada a ver com a gula. E não dá para comparar o grau de fome de uma pessoa com outra, mesmo que elas tenham aí as características, ambas têm características muito próximas, como peso, como altura, não importa, né? Cada pessoa tem o seu metabolismo, cada pessoa tem um organismo que funciona de uma determinada maneira. Então, nunca se compare com as outras pessoas e nem permita que isso ocorra, porque cada pessoa é uma realidade indivisível, é uma realidade própria, sui generis. Né? Quem tem que dizer isso são os profissionais da área. Né? São o médico, são ou a médica, ou a nutricionista e o educador ou a educadora física. São os profissionais que estão diretamente relacionados com a questão dos nossos hábitos alimentares. Então procure um profissional para você ter melhores informações sobre as suas atitudes, seu estilo de vida e principalmente sobre os seus hábitos alimentares. Então já sabemos o que a gula não é, mas o motivo da nossa conversa aqui no canal do YouTube é entender um pouquinho melhor o que é esse desvio moral da gula. E eu posso definir para você de uma maneira mais objetiva, mais pragmática, da seguinte forma. A gula é uma busca que o ser humano realiza ao longo da sua vida, que é insaciável. É interessante essa busca, né, insaciável de algo, a despeito da pessoa já estar saciada. É uma definição simples, mas profunda, por isso eu vou repeti-la. A gula é um estado de busca insaciável que a pessoa realiza, muitas vezes conscientemente e muitas vezes inconscientemente. Né? A despeito, ou seja, apesar dela já estar saciada. Então, entenda, na medida em que eu já não tenho mais fome, na medida em que eu não tenho mais sede, eu continuo a buscar alimentos, bebidas e outras coisas mais,
para satisfazer um eventual prazer, né? Não o prazer de matar a fome, de saciar a sede, mas é um prazer de estar consumindo algo. Isso é preocupante, porque nos leva aí a uma segunda pergunta. Por que as pessoas, então, praticam a gula? Né? Por que as pessoas estão envolvidas com a gula? Né? E eu esclareço que, muitas vezes, essa procura é quase sempre inconsciente. Tá? Então, muitas vezes, né, nós julgamos equivocadamente, por exemplo, um equívoco enorme, achar que toda pessoa obesa é uma pessoa gulosa. Não, é um equívoco enorme, porque o guloso não precisa ser necessariamente o obeso ou alguém que esteja com sobrepeso. Né? Eu conheço várias pessoas presas pelo vício da gula e que são magras. Então, não é a aparência física que vai determinar se a pessoa é prisioneira do vício da gula ou não. Então, eu posso falar em pessoas magras, gulosas, eu posso falar em pessoas obesas, que são gulosas, mas nem todo magro e nem todo obeso ou nem todo que está no sobrepeso são pessoas gulosas, né? Porque o que me define a gula não é o estado do meu organismo, o meu perfil fisiológico, mas sim as minhas atitudes. Né? E para que as pessoas praticam a gula? Talvez a definição possa te surpreender, mas eu posso lhe esclarecer que para buscar um preenchimento qualquer de um grande vazio. Sim, de um vazio que não é estomacal. O guloso, né, está preso a esse vício, não porque ele queira, de uma maneira eficaz, eficiente, preencher um vazio estomacal. Lembre-se que eu falei que a pessoa que já está saciada, então não há uma questão de vazio estomacal, de fome, ela já está saciada. Então, qual seria esse vazio? Um vazio existencial. Sim, um vazio existencial. E como eu não sei emocionalmente lidar com isso, eu busco na comida, eu busco na bebida e eu busco em outros instrumentos, em outros produtos, saciar esta inquietude de fundo emocional, de fundo existencial. E aí eu busco na comida, na bebida e em outras fontes, que eu vou falar agora na terceira parte da nossa conversa, algo que vá preencher isso. Né? E já lhe adianto que quase sempre, 90% dos casos de gula, são desencadeados por mecanismos inconscientes, ou seja, a pessoa não tem noção, não tem a compreensão desse processo. E aí, essa fala me permite entrar no item 3, que é um ditado já conhecido por todos nós, como a gula é a mãe, né, de outros vícios. Né? E quais seriam esses vícios? Perceba que até então nós falamos de gula como a busca, né, pela comida, né, pela bebida. Né? Então, você gosta de um refrigerante de uma marca X e um copo e meio já lhe satisfaz e a pessoa toma toda a garrafa. Né? Ou um determinado prato, um determinado doce, a pessoa está saciada, mas apesar disso, a despeito disso, ela continua comendo. Pois a gula também, prezado internauta, se manifesta por outras fontes. Um exemplo, vamos pegar aí a própria comida em si, né? Seja doce, seja salgado, não importa. O excesso do consumo desse produto vai gerar algo chamado obesidade. Né? Não que necessariamente todos os obesos sejam gulosos, eu posso ter vários outros fatores e causas, né? Uma disfunção glandular, por exemplo. Né? Então, muita calma nessa análise. Mas eu posso também estar envolvido com a gula através de um problema chamado alcoolismo. Sim, o alcoólatra, aquele que é dependente da bebida, é uma pessoa gulosa. Procure entender aí a lógica. Porque o alcoólatra precisa preencher um vazio existencial de insegurança,
de remorso, de ansiedade, de culpa. Precisamos ver cada caso através da bebida. Então, ele busca beber para esquecer, beber para preencher esse vazio. Então, talvez você nunca tivesse feito essa análise, né, do alcoolismo com a gula. Mas por quê? Porque a bebida entra pela boca, né, na verdade para cobrir esse vazio existencial do meu coração. Um outro exemplo, né, infelizmente muito triste, as pessoas que são gulosas, dependentes de psicotrópicos ilícitos, a cocaína, o crack e tantas outras substâncias, né? Se é um vício, a droga ilícita, é porque eu busco através desse vício também cobrir, preencher vazios da minha insegurança, vazios das minhas inquietudes, dos meus medos que eu não sei lidar. E finalmente eu posso ter a gula não apenas através da bebida, do álcool, não apenas através da comida, doces ou salgados, não apenas através de drogas ilícitas, mas também através da automedicação. Veja, perceba essa lógica. Eu vou ingerir, né, um medicamento por conta e por risco que são meus. Eu não me refiro às pessoas que têm os remédios que são prescritos pelo médico, e nunca queira se autoprescrever. Você não é médico, você não é médica, e os próprios médicos devem procurar outros médicos para essa prescrição, mas todas as vezes em que eu pratico a automedicação é para tentar resolver uma insegurança, um problema, um conflito não orgânicos, e sim de natureza emocional ou de natureza existencial, que é algo mais profundo. Então, espero nesses minutos da nossa conversa que você possa repensar o seu estilo de vida e se questionar se você é viciado em alguma coisa, em um doce, em um salgado, por um longo tempo da sua vida, se você tem um controle do que você consome, né, ou não. E aí eu termino fazendo uma pergunta para você pensar, né? Você vive para comer? Você é uma pessoa que vive para comer? Ou você é uma pessoa que come para viver? A escolha é sua. Espero que você tenha gostado do assunto. Dê o seu like e nos vemos numa outra oportunidade. Um abraço e fique na luz. Tchau, tchau.